Boa tarde, alunos. Espero que vocês estejam tudo bem, tá? Vocês e suas famílias. Mais uma aula, mais uma videoaula e mais uma semana, né? Bom, nós vamos estar falando com vocês a respeito aí da continuação sobre as grandes navegações. Vamos falar sobre a expedição espanhola, né? Agora nós vamos falar das grandes navegações espanholas, como que a Espanha iniciou as suas grandes navegações. Antes de eu dar continuidade, é importante vocês saberem, né, como estava a Espanha nesse período do século XV. A Espanha, ela estava vivenciando essa situação aqui, ó. A Espanha, ela era dividida, né, antes de 1453, ela era dividida basicamente em 4 reinos principais, tá? O reino de Castela, o reino de Navarra, o reino de Aragão, tá? E o reino de Leão, tá? Que eu não estou localizando aqui, tá? Então, aqui, ó, o reino de Leão, tá bom? Então, eram basicamente 4 reinos que dominavam outros reinos menores. E aí, o que aconteceu? O rei de Castela, né, e a rainha de Aragão acabaram se casando no ano de 1453, tá, que era Isabel e Fernando. Quando esses reis católicos se casaram, eles juntaram os 2 reinos deles, que eram os reinos mais poderosos. Aí ficou o reino de Navarra e o reino de Aragão, tá? Desculpa, o reino de Leão. E outro detalhe, nesse período, a Espanha ainda vivenciava a chamada Guerra de Reconquista, que eram esses reinos cristãos lutando contra os muçulmanos que tinham invadido a Península Ibérica no século VIII. Então essa era a situação, ó. Portugal está livre, Portugal está com a casa arrumada, como eu já falei para vocês, né? Ela tem ali ela tem a centralização política, ou seja, o poder nas mãos do rei, uma burguesia forte, estabelecida, que está interessada em investir seu capital. Ela tem conhecimento náutico, tá? Então ela precisa somente investir, né? O rei precisa somente investir, a casa está arrumada, a nobreza está submissa a ele, então agora eles só precisam investir e soltar o barco nos mares. Já a Espanha não vivencia isso, tá? Então a Espanha ainda está em guerra contra os muçulmanos e ainda há a questão da falta de unidade territorial e de um governo centralizador. Começa a se encaixar as coisas a partir do ano de 1453, com o casamento dos reis católicos aqui, Fernando e Aragão, Fernando e Isabel, tá? Aí, depois que eles se casaram, eles acabam fazendo novos acordos com os outros reinos que acabam se submetendo a esses 2 reinos. Aí eles conseguem uma unidade territorial. Mas aqui o reino de Granada fica de fora. Por quê? Porque esse reino de Granada ainda é dominado pelos muçulmanos. Esse domínio dos muçulmanos aqui vai até o ano de 1492. Quando chega em janeiro de 1492, o último refúgio dos muçulmanos aqui em Granada acaba sendo tomado pelos cristãos. Aí os reinos vieram aqui, né? Os espanhóis cristãos vieram e tomaram o território dos muçulmanos, expulsando os muçulmanos daqui para o norte da África. Então eles atravessam aqui o Mediterrâneo e vêm para o norte da África. E a Espanha acaba sendo unificada, tá? Então os reinos vão ser unificados, surgindo a nação espanhola. É nesse período também que nós vamos ver surgir na Espanha, né, a pessoa de Cristóvão Colombo, tá? Quem era Cristóvão Colombo? Cristóvão Colombo, ele era um navegador, ele era uma pessoa que desde a juventude dele, ele e mais 2 irmãos, o pai investiu para que eles tivessem estudo numa escola náutica na Itália. Eles eram genoveses. Quando ele estava na casa dos seus 20 e poucos anos, já adulto, ele mudou para Portugal.
e Portugal que estava investindo pesado nas navegações, então a intenção dele era emprego lá e era também se tornar um dos navegadores portugueses. E lá em Portugal ele vai para uma ilha que é a ilha de Açores, desculpe, de Madeira. Na ilha de Madeira ele se torna um navegador lá, ele vai trabalhar lá e acaba casando-se com a filha do governador da ilha. Tem 2 filhos com ela, e lá na ilha ele já começa a ter uma ideia fixa. Qual era a ideia dele? Era uma ideia contrária do que Portugal estava investindo, que era descobrir uma nova rota, circunnavegando a África para chegar nas Índias. Então era descobrir uma rota via Oriente. O Cristóvão Colombo teve uma ideia de descobrir uma rota via Ocidente, navegar ao contrário dos portugueses, ao invés de ir para o leste e para o oeste. Então, nessa ideia de Cristóvão Colombo começa a amadurecer, principalmente porque ele passou a ter conhecimento de alguns mapas antigos e ele começa a ter uma ideia fixa, e ele também começa a fazer uma série de observações que ele passa a ter o conceito de que a Terra não era plana como a maioria dos europeus pensavam nessa época. Lembra que eu falei para vocês? Eles achavam que a Terra era plana em formato de um disco que acabava numa imensa cachoeira. E ao navegar para longe do continente, o navio podia acabar nessa imensa cachoeira e morrer todo mundo. Essa era a ideia deles. Só que o Cristóvão Colombo ele não tinha essa ideia, ele achava que a Terra era esférica. E por a Terra ser esférica, redonda, seria possível circunnavegar a Terra, fazendo a curvatura da Terra para chegar nas Índias. Essa foi a ideia dele. E aí ele passou a investir. Aí ele começou a fazer cálculos matemáticos para ver quanto tempo duraria, por exemplo, a viagem, quanto tempo estaria de viagem a Espanha das Índias, circunnavegando a Terra. Então ele começou a fazer uma série de pesquisas, ele montou o plano dele e ele foi até o rei de Portugal. Ele fez a proposta para o rei de Portugal, ele conseguiu uma entrevista com o rei, fez uma proposta para o rei, mas o rei achou o que todo mundo achava dele, que ele era louco, que ele iria acabar morrendo e que se o rei investisse dinheiro nas viagens dele, iria perder muito dinheiro, isso sim. Então o rei descartou essa possibilidade, descartou esse plano de Cristóvão Colombo, e os outros burgueses também portugueses, os empresários, não quiseram também investir. Então ele não conseguiu nada em Portugal, ele tentou e não conseguiu. Aí ele pensa da seguinte forma: bom, aqui eu não vou conseguir nada, então preciso tentar em outro lugar. Qual outro lugar que está começando a arrumar sua casa? Qual outro lugar que que tem a possibilidade de investir nas navegações? Ele pensa Espanha. E aí ele muda-se para a Espanha e ele vai expor o seu plano lá na universidade, da qual ele é rechaçado como louco, As pessoas riem dele, fazem ele parecer um louco. Ali ele fica bem mais desgostoso, mas uma das pessoas que estavam na universidade escutou e resolveu pagar para ver. Era duas pessoas, na verdade, 2 empresários, 2 burgueses, chamados Irmãos Pinzons. E um deles então vai até o Colombo, e o Colombo expõe lá o plano dele melhor para os Irmãos Pinzons. Aí os Irmãos Pinzons falam o seguinte para ele: olha, nós estamos dispostos a pagar uma parte dessa viagem para você, e um de nós vai junto com você, mas a gente precisa da outra parcela, para a viagem. Era um dinheiro bem grande, bem alto, e a gente precisa de mais dinheiro e da permissão dos reis, para que a gente possa fazer essa viagem. E esse irmão Pinzon conhecia, alguém na corte que conseguiu uma entrevista para o Cristóvão Colombo. E ele então vai até o castelo, até o Palácio Real,
e ele consegue uma entrevista com a rainha Isabel. Tá? Parar por aqui para a gente continuar na próxima aula. Fiquem com Deus.